Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quarta-feira hoje, ainda estou viajando, então eu gravei esses vídeos aí para vocês para eu poder viajar, mas vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E a gente vai continuar falando aí do filme Robocop aí nessa segunda parte desse vídeo. Hoje a gente vai tratar um pouco mais aí de algumas questões aí de como que é o desenrolar do filme após o começo cheio de críticas ao neoliberalismo, como que é a atuação do próprio Robocop e a transformação dele, assim, né? Enquanto ele, desde o começo, né, até ele é, conseguir se tentar ter um pouco mais de humanidade. Então o tema desse vídeo hoje vai ser a continuação desse nosso especial aí do Robocop nessa segunda parte desse vídeo. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal para não perder nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo, às 2 horas da tarde, falando aí de algum tema importante aí da economia. Um tema sobre economia nacional, internacional, especiais, como a gente está fazendo hoje. Tudo isso para você ficar bem informado e não perder aquela sua discussão aí com o tio do Zap aí quando ele vê com aquela fake news. E também peço aí para vocês, para quem puder, me ajudar no meu Apoia-se. Eu faço o canal aqui para vocês, pensando aí, de sempre deixar vocês bem informados, numa boa discussão, e a gente precisa de ajuda para manter esse canal de pé. Então, para todo mundo que puder me apoiar, eu já agradeço, e para todo mundo que puder me apoiar com mais de R$ 10 mensais, eu sempre vou dar um brinde especial. Inclusive, o primeiro brinde já está lá, né? Um vídeo, uma aula minha com os pacotes mais básicos aí de economia. E em breve vai ter também, que todo mês vai sair, um vídeo aí com aulas de economia minha gravadas. Daí é só o começo, tá, gente? Depois vai ter, inclusive, muito mais coisa. E a gente pode agora começar a falar aí, que eu fiz uma breve introdução aí no último vídeo, falando aí de como foi a questão, né, do, toda a lógica privatista neoliberal que o filme trata, né, com bastante crítica. E agora a gente pode falar de como que é esse modelo perfeito de trabalhador, né, que eles mesmos falam, né, que eles querem criar o policial perfeito, que não dorme, não come, trabalha 24 horas por dia, que foi o que é o Robocop. E aí a gente já começa com uma coisa muito interessante, né? Que quando o Robocop chega na delegacia de polícia, todo mundo fica muito entusiasmado, todo mundo fica muito curioso, na verdade, aí para saber o que está acontecendo, o que está chegando, né? Como que é esse ser completamente diferente, né? Quase que um super-homem aparecendo lá, né? Com toda aquela roupa azul, né? Parecendo quase um carro, né? Como que ele aparecendo lá, né, e mostrando, aí mostra ele treinando, fazendo os treinos de tiro, tem sempre alguém da OCP lá dentro, lá, mostrando que, na verdade, quem tá mandando lá não são nem os comandantes, tenentes, generais, nem nada, né, quem tá comandando a polícia, na verdade, é a OCP, isso aí eles deixam bem claro, né, que quem manda no negócio é a OCP, a polícia foi privatizada, então quem manda é o dono do capital. E você tem, então, que ele começa a atuar, daí ele vai começar a, a entrar numa série de questões, né? Porque ele vai começar a mostrar naquelas coisas iniciais, tal, né? Vai mostrar ele atuando, né? Ele impedindo prisão, impedindo assalto, impedindo um estupro. E o mais engraçado de tudo isso é que, diferente da polícia do Tarcísio, até esse momento, é, até ele começar a ficar com mais raiva, enquanto ele era mais robótico ainda, né? Ele não matou ninguém. Ele feriu pessoas gravemente, feriu, mas ele não matou ninguém. Ou seja, ele é melhor do que a polícia do Tarcísio. O Robocop, que é tão violento, é um pouco melhor ainda que a polícia do Tarcísio, né? E ele é aquela coisa, funcionário sem emoção. Ele não tem emoção, ele só serve para o trabalho. Então essa é a lógica da construção do trabalhador perfeito neoliberal. Essa lógica do cara que serve somente ao trabalho, para mais nada. Então, é por isso que eles querem tanto utilizar que as máquinas tomem o local para você ter um trabalhador que trabalhe, que só pense, que seja o mais atuante e o mais proativo possível para a empresa, para o trabalho.
E aí você começa a ver que ele vai ter algumas diretrizes, né? Ele até tá brincando um pouco com as leis da robótica do Asimov, né? É que ele vai ter 3 diretrizes aqui para trabalhar. Então ele sempre tem que seguir essas 3 diretrizes, que é servir ao público, proteger os inocentes e defender a lei. Só que aparece, logo de cara, que existe uma quarta diretriz que ele não sabe o que é. E a gente vai descobrir depois no final do filme o que é essa diretriz. Você vê assim, que quando os policiais, entre outras coisas, você tem um medo muito grande de demissão por causa do Robocop, porque ele é perfeito. Ele não vai morrer, porque se ele toma um tiro ele é blindado. Então dificilmente ele vai morrer. Só se acontecer coisas muito pesadas que ele vai acabar morrendo. Ele não tem lembranças, né? Por enquanto eles não têm lembranças. E ele é que nem todo mundo fala, né? Que tem uma hora que fala, que tem uma frase bem simbólica lá para metade do filme que fala assim: ele é um produto. Ele não tem identidade, porque tem uma hora que tem uma parte do filme que depois dessa cena inicial dele fazendo as coisas, uma hora que ele vai fazer uma rota, ele encontra uma das pessoas do grupo que matou ele, matou o Murphy, matou o policial. E a partir desse momento ele começa a ter lembranças sobre alguma coisa. Ele se sente desconfortável com aquele rosto, com aquela pessoa. Tanto que ele acaba nem conseguindo impedir que a pessoa cometesse o crime, deixa o cara fugir e tudo mais. Ele meio que trava. E aí ele vai tentar descobrir quem que ele é. Então ele passa a tentar descobrir um pouco a sua real identidade. E ele começa a ter um pouco mais de vontade própria. Isso a OCP não vai aceitar. A OCP começa a ficar bem brava com essa questão dele começar a ter vontade própria, começar a tentar descobrir de onde que ele saiu. Ele vai para a casa dele, descobre que a família dele não mora lá. Dá para você ver que ele tinha uma vida muito confortável, era uma casa muito boa para os padrões. Nem parece que é Detroit, parece mais um subúrbio mesmo. E possivelmente a família não mora lá porque aí ele morreu, então a família não tem mais renda, não tem mais dinheiro para pagar aquela casa. E ele está vivo, na verdade, mas ele não recebe salário, né? Ele é uma máquina. Então, ele ainda é a melhor coisa. Além de tudo, esse trabalhador aí só precisa de manutenção, ele não precisa de receber rendimentos, não precisa receber salários. Dá para você ficar com quase todo o lucro que ele gera para cima aí dele. Então, isso aí passa a ter, passa a ficar muito evidente. E a gente vê que é muito interessante essa parte, que continua cada vez que você vê assim, alguma coisa acontecendo, como se fosse uma mudança, quanto mais humano parece que ele começa a passar, mais se mostra propaganda vendendo produtos violentos. Tem um produto lá que é meio que um jogo, né, um jogo de tabuleiro chamado Nukem, ou seja, um jogo sobre destruição nuclear. O objetivo do jogo é você jogar bombas atômicas nos seus amigos, nos seus concorrentes. Então você sempre vê isso, né? Então a violência sendo cada vez mais mostrada, enquanto cada vez menos ele se torna humano, mas a violência sempre incentivada em nome do grande capital. E aí ele acaba fazendo uma certa investigação, Robocop e tal, né? Ele acaba descobrindo que quem matou ele, numa daquelas cenas lá, ele acaba prendendo, né, a pessoa que matou ele no final, mas descobre que quem mandou, que ele trabalha para o chefe, para um dos diretores da OCP. E aí que vem a parte mais interessante. Ele vai tentar prender o diretor da OCP nesse momento. Aí você descobre aquela coisa, que na verdade crime organizado se junta com a questão do grande capital. Então você tem uma ligação forte de crime com as grandes empresas. Os caras estão lá para fazer o trabalho sujo, que eles não podem matar concorrente. Tem um cara lá que está usando drogas, tipo o Lobo de Wall Street. Então, ó, também falaram que o Lobo de Wall Street foi pioneiro nisso. Não, os caras já em 87 mostrando executivos usando droga e contratando prostituta, usando drogas a rodo. O cara vai lá e mata o cara porque ele era um concorrente, um diretor concorrente. E você tem então que quando o Robocop descobre isso, ele tem que é um policial perfeito, né? Inclusive 4, ele descobre o que é a tal da diretriz 4 dele. Que é, ele não pode se rebelar contra um membro da OCP, mesmo que esse membro da OCP tenha cometido um crime. E aí ele não consegue fazer nada, ele não consegue prender o cara.
Ele tem que fugir, porque o cara da OCP liga pra polícia e fala: o Robocop se rebelou, então vamos ter que matar ele. Ele passa a ser descartável. Já que ele não é mais confiável para a OCP, para o grande capital, para o dono do grande capital, ele é um produto, então a gente tem que eliminar ele. Então, você vê aí que no primeiro momento que você tem uma falha, esse funcionário perfeito, e é mais interessante que ele está ficando cada vez mais humano, então daí isso aí faz com que ele seja faz que ele seja descartado. E tem uma cena lá de todos os policiais indo pra cima dele, atirando ele e tal. Então os policiais tentando matar o Robocop por insubordinação. É, você tem então que você tem então tudo isso. E aí, no final do filme, você tem então aquela cena que acaba conseguindo matar lá todo mundo que matou ele e tal, né? E aí ele começa a se tornar cada vez mais humano em relação a isso, tal. E tem a cena final que é maravilhosa, que ele entra no CP, fala que não pode prender ele, mas que ele que mandou matar ele, que ele mostra a ligação que esse grande diretor tem em relação ao crime organizado. E fala, eles têm que demitir esse funcionário para o Robocop poder atirar nele. É é, poder prender ele. Na verdade, deveria prender, mas não, ele tava com uma arma e tal, então ele acabou matando ele. É um filme, né? Então. E ele se utiliza muito da questão da violência. O engraçado é que nessa parte, finalmente, os policiais conseguiram entrar em greve. Então a polícia entra em greve também nesse momento. E o final do filme ele volta a ser o Murphy. Tanto que pergunta qual que é o nome dele, ele não fala Robocop, ele fala sou o Murphy. Então a gente vê muito interessante isso. Que ele como pessoa, o cara como pessoa, personagem, na hora que ele sai daquela lógica de funcionário perfeito, ele é jogado pro lixo. Mesmo o cara sendo moldado para ser o funcionário perfeito, ele é eliminado, ele é perseguido. Então, por isso que o Robocop é um filme tão bom, uma crítica tão grande. Ele mostra as entranhas do capitalismo neoliberal na sua enésima potência. E mostra que nem nesse capitalismo mais neoliberal, mesmo o funcionário perfeito, tá fora, tá livre da demissão, tá livre aí da perseguição, porque se ele, pela perfeição dele, acabar atuando contra o grande capital, ele tem que ser eliminado. Então é sensacional esse filme por causa disso. E é, com certeza, uma das maiores críticas que eu já vi em relação ao neoliberalismo no mundo. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostavam do canal, se curtiram, se inscreve aí. Se puder me ajudar no Apoia-se, me ajuda aí no Apoia-se. Se achou que faltou alguma coisa, fala aí nos comentários. E a gente se vê aí na próxima... se vê amanhã, né? Com mais um vídeo gravado aí, tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.